Olá, meu povo, grande alegria, ser ou não ser, eis a questão. Essa palavra, não é isso? Que vem da filosofia existencialista, né? Nos chama a reflexão. Você tem convicção da sua existência concreta, da sua responsabilidade, da sua capacidade de fazer o seu destino? Sei ou não sei a questão? Jesus Cristo muitas vezes ele falou, eu sou. Né? Então nós vamos refletir sobre isso hoje. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa ela era cheia de carências, meio que sociopata, e sempre que a gente estava junto, ele começava a falar das suas virtudes, das suas vantagens, né? E ele tinha uma frase que dizia assim, você está me conhecendo agora, o que é que você achou de mim? Sou bom ou não sou? Então a gente percebia claramente a necessidade, não é isso? De reconhecimento dos holofotes, da bajulação, é uma carência, né? Jesus Cristo, ao contrário, quando um certo alguém falou assim, chamou ele de bom, ele disse, por que me chamas bom? Só há um que é bom. Muitas vezes ele ficava recluso, não era feito a fama, não era feito a aparecer, a vanglória, pelo contrário, em tudo ele glorificava ao Pai, e obedecia ao Pai, fazia a vontade do Pai, e foi obediente, foi servo e foi humilde em tudo que fez, tudo que disse e tudo que ele é. Então Jesus Cristo, ele sabia perfeitamente, não é isso? O que ele tinha que fazer, o que ele tinha que dizer e quem ele era, e qual o propósito ao qual ele se manifestou para a glória de Deus Pai, e nos revelou a graça, né? A graça da salvação, da redenção. Então, alguém falar que faz, que é e acontece, né? Não é suficiente para que aquilo que ele afirma, dizer ser e dizer que fez, precisa que haja o quê? Precisa que haja testemunho, precisa que haja reconhecimento, precisa que haja um testemunho escrito, precisa que haja um fato, não é isso? Um fato concreto que mostre aquilo que aquela pessoa disse que fez, não é isso? Aquilo que aquela pessoa diz quem é. Então, só o simples fato da pessoa dizer, você está me conhecendo agora, o que é que achou de mim? Sou bom ou não sou? E dizer que fez, e que acontece, que é isso, e que é aquilo, não é suficiente. É preciso que haja a testificação pela escrita, pelo reconhecimento, pelo um fato concreto, pelo um testemunho oral, um testemunho presencial de duas ou mais três testemunhas daquilo que alguém diz que é, daquilo que alguém diz ser, daquilo que alguém diz que fez ou faz e daquilo que alguém, não é isso? Reivindica ser. Então, muitas vezes Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o salvador do mundo. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o Messias prometido, eu sou o enviado, eu sou aquilo que diz, que a Escritura diz que eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo,
ele não é lunático, ele não é mentiroso, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que o que Jesus Cristo reivindica ser, né? Ele realmente foi, ele realmente é, ele tem um testemunho? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo disse, olha, errai muito em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então, Jesus Cristo, ele tem o testemunho da Escritura, que antes dele vir a Escritura testemunhou dele. Ele tem o testemunho dos profetas. João Batista disse, encerrou-se o ministério dos profetas, não é isso? E recebeu a honra de ser nascido de mulher. Jesus disse, nunca ter nascido maior do que João Batista, porque ele teve a honra de batizar e de anunciar, não é isso? Pelo testemunho do Espírito Santo e pelo testemunho do Pai, que disse, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvis. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo tem o testemunho da Escritura, tem os testemunhos dos profetas, tem o testemunho dos patriarcas. Ele disse, se vocês conhecessem Abraão, vocês conheceriam a mim, porque antes de Abraão eu sou, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tem um testemunho histórico, o fato histórico testifica que na plenitude do tempo o verbo tomou forma humana. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Não é isso? Ele tem um testemunho dos apóstolos, ele tem um testemunho da igreja. Eu estou aqui testemunhando o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na sua vida, de coisas maravilhosas, de quem ele é, do que ele disse. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, a luz do mundo hoje é a igreja. É o Espírito Santo, é o Consolador ao qual ele enviou, porque ele na sua vida, morte e ressurreição, ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, nós somos uma nuvem de testemunho, o Jesus Cristo tem uma nuvem de testemunho, tudo que ele reivindica ser, não é loucura, não é mentira, é verdade pura, testemunhado pelas orações, pelas respostas de oração, pelas testemunhas vivas, os milagres vivos, os novos nascimentos, todo dia que acontece no mundo todo, pessoas que se encontram com Cristo, que recebem a graça que lhes é oferecida, que é lavada e transformada pelo sangue do Cordeiro e são feitos nova criatura pelo Espírito Santo que habita em nós. Então você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa se aproximar de Jesus Cristo, você precisa receber Jesus Cristo, você precisa viver Jesus Cristo de fato e de verdade. Olha, para encerrar essa linda mensagem, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 5 ao 9, o que é que diz a Escritura? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa e poderosa. O testemunho do Pai, da palavra e do Espírito, da água, do sangue e da palavra. O testemunho, uma nuvem de testemunho. Então, às vezes, nós estamos crendo em tantas coisas, religiões, em políticas, em filosofias, e naquele que é a verdade. Na verdade, tudo que ele disse, que ele fez e que ele é, testifica. E tudo que tá escrito, está testemunhado na história. Isso testifica que ele é o Filho de Deus e que ele viveu, não é isso? Ele nasceu, viveu e morreu para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Você precisa receber essa vida, você precisa ser feito uma nova criatura, você precisa nascer de novo, você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Sem Cristo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estamos separados da graça de Deus.
Nós estamos alheios à salvação, a tão grande salvação. Eis que eu estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. E ele encerra aqui o versículo 8, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus respondeu: como? Disse-lhe Jesus, o verso 9: há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo já se manifestou. Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A verdade já se manifestou, a justiça já se manifestou, a salvação já se manifestou, a redenção já se manifestou. E hoje ele se fala contigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Salvador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Eu preciso de Jesus. Você também precisa de Jesus. Ninguém vive, ninguém existe sem Jesus. Então, ser ou não ser, eis a questão. Jesus Cristo disse: eu sou. E você pode dizer: eu também sou. Nele eu sou filho de Deus. Nele eu sou salvo. Nele eu tenho plenitude, nele eu tenho vida com abundância, nele eu tenho libertação, eu tenho cura, nele eu tenho consolo, tenho ensino, tenho força e tenho, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por me ouvir, e se você puder compartilhar essa palavra. Jesus Cristo é o mesmo, o amor dele é o mesmo, o poder dele é o mesmo. Mas você precisa receber, você precisa experimentar, você precisa vivenciar, você precisa viver. Amém? Porque senão vai ser simplesmente vai continuar existindo uma separação. Não é isso? Se você simplesmente ouvir e não deixar que e não se entregar, não abrir o seu coração, não reconhecer quem realmente ele é, porque realmente ele é quem ele diz ser. E você, separado dessa graça, a vida fica sem graça. E no céu não vai ter graça se lá você não estiver. Mas lá tem muita graça. E aqui também tem muita graça, porque a graça dele está manifesta. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê receberá a minha graça, será salvo, será feito filho. Não vale a pena viver aqui sem conhecer a Jesus Cristo. O mais lindo e perfeito projeto de vida para o casamento, para a família, para as crianças, para o mundo inteiro. Porque ele veio chamar um povo, formar um corpo e estabelecer o seu reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado mais uma vez por me ouvir, por poder compartilhar essa palavra, porque para isso o Senhor me chamou. Porque um dia também eu estava morto nos meus delitos e pecados e ele me resgatou com a sua palavra maravilhosa. Alguém semeou para mim e agora eu estou semeando para você. Quem sabe você não deixa essa semente cair no seu coração, numa boa terra, e que você depois possa também vir a semear, transmitir, e muitas outras vidas possam vir a ser salvas em vida, porque o maior milagre de Jesus Cristo é ressuscitar um vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz, um abraço.